Pastor Wagner Conceição apresenta Instituição e celebração da primeira Páscoa da história no mundo. A história da Páscoa, Êxodo e Jesus. A Páscoa foi instituída e celebrada aproximadamente 1300 a.C. por ordenança de Deus para o povo de Israel que estavam escravizados no Egito. Por isso, o significado é liberdade e libertação, porque foi quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e os guiou, pelo deserto, até a terra que ele prometeu. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel, e ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. O clamor no Egito e a promessa de libertação. No coração do antigo Egito, o povo hebreu gemia sob o peso da escravidão. Faraó, com seu coração endurecido, ignorava os apelos por liberdade. Mas Deus, sempre atento ao sofrimento de seu povo, ouviu o clamor e levantou Moisés como seu porta-voz. Através de sinais e maravilhas, Deus confrontou Faraó, buscando sua permissão para que os hebreus partissem. No entanto, a cada praga, o coração do Faraó se tornava mais obstinado.
A 10ª praga e a instituição da Páscoa. Chegamos então ao auge dessa narrativa dramática, a 10ª e última praga. Deus anunciou que o primogênito de cada família egípcia seria morto. Para proteger seu povo, Deus instruiu Moisés a dar ordens precisas. Cada família hebraica deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes e na viga superior das portas de suas casas. Esse seria o sinal para que o anjo da morte passasse por elas, poupando seus primogênitos. Naquela noite fatídica, enquanto o lamento ecoava pelas casas egípcias, o povo hebreu, reunido em suas casas marcadas com sangue, comeu a carne do cordeiro assado, acompanhada de pães ázimos, sem fermento, e ervas amargas. Essa refeição solene marcava o momento crucial da libertação. Pessach, a passagem e a memória viva. A palavra hebraica para essa celebração é Pessach, que significa passar por cima. O anjo da morte passou por cima das casas marcadas com o sangue do cordeiro. Assim, essa noite se tornou um memorial perpétuo da redenção divina. Deus ordenou que essa refeição fosse celebrada anualmente, de geração em geração, para que o povo nunca se esquecesse de como ele os havia libertado da escravidão com mão forte e braço estendido. Os pães ázimos lembravam a pressa da fuga, quando não houve tempo para o pão levedar, e as ervas amargas recordavam o sofrimento da escravidão. Celebração da Páscoa no deserto de Sinai, essa foi a segunda Páscoa. Números capítulo 9 do versículo 1 até 5. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no 1º mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. A Páscoa de Jesus, uma nova perspectiva. Séculos depois, em um contexto muito diferente, encontramos Jesus, um judeu observante da lei, celebrando a Páscoa com seus discípulos em Jerusalém. Era a época da festa, e a cidade estava repleta de peregrinos. No entanto, essa seria uma Páscoa singular. Durante a refeição pascal, Jesus pegou o pão ázimo, deu graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, pegou o cálice de vinho e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Lucas capítulo 22 versículos 19 e 20. Com essas palavras, Jesus estava dando um novo significado à Páscoa. O Cordeiro Pascal, que outrora simbolizava a libertação da escravidão egípcia, agora apontava para o sacrifício supremo que ele faria na cruz, libertando a humanidade da escravidão do pecado e da morte. O sangue do Cordeiro que protegia as famílias no Egito agora era substituído pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa cristã, celebração da libertação definitiva. Para os cristãos, a Páscoa transcende a memória da libertação do Egito e se concentra na ressurreição de Jesus Cristo. A última ceia, celebrada durante a Páscoa judaica, se torna o prelúdio do sacrifício de Jesus na Sexta-feira Santa e culmina na alegria da sua ressurreição no domingo de Páscoa.
A Páscoa cristã celebra a vitória sobre o pecado e a morte, a promessa de vida eterna e a concretização da nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus. Assim, a antiga celebração da libertação encontra seu cumprimento e sua plenitude na pessoa e na obra de Jesus Cristo.